Vamos retornar agora do nosso breve intervalo com a nossa famosa colinha, que nada mais é o material, o resultado das pesquisas que os nossos amigos espirituais fizeram o material chegar até nós. É um resumo de tudo aquilo que acabamos encontrando no momento que estamos pesquisando. Sempre é muito maior, mas para não alongar, temos que dar uma resumida em tudo. Por isso que eu convido sempre a todos, após aos nossos trabalhos, a Magnete, o espaço fica democraticamente aberto, porque cada um vai ter uma percepção, um entendimento, vai ter um conhecimento a mais para compartilhar com todos. Somente assim nós vamos engrandecer o nosso estudo. Então o espaço sempre vai estar aberto para críticas, para colocar outro material, para discordar ou concordar com aquilo que falamos. Sempre será uma democracia, por isso que o espaço é democraticamente aberto a todos. Então, vamos dar sequência e minha gratidão eterna aos mentores da nossa casa, aos nossos anjos guardiões, aos nossos amigos que fazem esse belo material chegar até nós. Vamos iniciar? A 617 nos fala o seguinte: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? E aí nós temos a 617A. É dado ao homem se aprofundar em ambas? A materialização ficou desta forma. As leis, pelo que podemos entender, se dividem em dois aspectos: leis físicas, material, e moral, que são as espirituais. Aí um mentor nos afirma: estamos vivendo e sentindo as filosofias da vida terrena e espiritual. Entretanto, a reencarnação entre uma e outra, e as tendo bem entendidas, o campo de iluminação vai se estendendo e nos mostra os princípios de libertação espiritual. A resposta também nos fala da necessidade de voltar várias vezes para o nosso aprendizado, até nos melhorarmos através da repetição, ou seja, reencarnação. Mais uma vez, um mentor: para alcançarmos as leis da matéria e as leis da alma, necessário se faz que sintamos o conjunto de muitas vidas sucessivas. O celeiro da experiência deve estar cheio de aprendizado, cada vez maior. O cumprimento das leis será mostrado e sentido para nós através da nossa maturidade espiritual, que vamos adquirindo através de várias reencarnações. Mesmo que achemos que nada aprendamos, sempre estamos em constante aprendizado, como já estudamos anteriormente, pois ninguém retrocede. Podemos até estacionar, nunca regredir espiritualmente. Essa diversidade de leis é muito importante, pois viveremos a vida material para depois viver a espiritual em uma plenitude. E só vamos entender isso vivendo a vida material ou corporal ou reencarnados, como cada um prefira denominá-la. Não há no mundo nenhuma coisa sem ligação uma com a outra, que nós que aqui habitamos dependemos um dos outros e devemos estar unidos pelo amor e pelas necessidades, porque não fazemos nada sozinhos, dependemos um dos outros em tudo. Até para falar, precisamos de alguém que nos ouça. Para escrever e mesmo pensar, mesmo que invisíveis, pois não esqueçamos, todos temos nossos mentores, anjos da guarda, que nos ajudam em tudo, no que pensamos e no que realizamos. E aqui também, quando pensamos coisas ruins, né, também temos aqueles irmãozinhos do nosso lado que querem que a gente estacione, que a gente cometa alguma falha. E aqui quando fala que todos temos que estar vivendo porque não fazemos nada sozinhos, aqui me lembrou uma historinha que eu vi aí na internet algum tempo atrás. Duas famílias, duas vizinhas, né? Uma muito necessitada e a outra uma condição bem melhor. Aquela necessitada sempre pedia uma ajuda para sua vizinha. Pedia um açúcar, um café, um arroz, uma porção de feijão, pedia alguma ajuda material, alguma coisa nesse sentido. E essa vizinha sempre ajudava. Mas essa vizinha que sempre ajudava, chegava algumas vezes durante o mês,
batia lá, ô vizinha, você pode me ajudar? Você pode me dar um pouco de sal? Sei lá, uma maisena, alguma coisa assim. Aí o filho dela, intrigado, pergunta, mas mamãe, nós temos sal, temos isso em casa, por que a senhora pede para ela, se a senhora tem? Para ela sentir que todos nós precisamos um dos outros. Ela, assim, como ela é menos afortunada, ela não terá vergonha de chegar até nós. E ela vai sentir que nós também necessitamos dela. É aquela pitaquinho dos amigos espirituais. Pede alguma coisinha para você não ofendê-la. E ela falava para o filho, eu sempre vou pedir coisinha simples, que não vai fazer falta para ela naquele instante. Por isso que eu peço sal. Bem bacana, né? É bem para nós ficarmos pensando. A sabedoria de Miramês é do conjunto que nasce a perfeição. Se o sábio estuda as leis da natureza, o santo estuda e pratica as leis da alma, de maneira que, com o passar dos tempos, o acervo de experiências vai chegando às novas gerações, doando-lhes, por misericórdia, o descobrimento dos caminhos mais fáceis para serem trilhados. Mas como existe a reencarnação em todos os mundos habitados, aquele que planta volta depois com novas vestes para colher o que semeou. Eis a justiça divina em se tornando amor, verdade e vida. Nas pesquisas achei um site que é www.cienciashumanas.com.br. Eles criaram uma interessante divisão das leis morais. Foram divididas em 10 partes, como os 10 mandamentos. Na verdade, é uma forma didática para melhor compreender, eu acredito assim. E a sugestão das leis morais são as seguintes. Primeiro, lei da adoração. 2, lei do trabalho. 3, lei da reprodução. 4, lei da conservação. 5, lei da destruição. 6, lei da sociedade. 7, lei do progresso. 8, lei de igualdade. 9, lei de liberdade. E a 10ª, lei de justiça, de amor e de caridade. E justamente em seguida também vem uma referência a Mateus. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita. Mateus, capítulo 6, versículo 3. Para que anunciar o que fazes de bom, se tu mesmo é quem vai receber o que está dando? A vida é uma eterna lavoura de Deus, que nos instruiu na sequência de plantios, para que possamos ter o que damos e colhemos, o que damos e colher o que semeamos. Muito belo. Repetindo aqui, se alguém depois quiser entrar, perdão, www.ciencias, no plural, humanas, no plural também, .com.br. Vai ter essas 10 leis morais e vai discorrer sobre esse tema. Agora vamos para, 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Materialização? Sim, mas como em uma escola. Não temos ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. O nosso objetivo não é vencer as várias etapas que encontramos pela frente? Do primário para o colegial, do colegial para a faculdade, e após vencer a cada etapa através de provas e sermos bem-sucedidos em cada etapa. Não temos mundos inferiores e superiores ao nosso? Quem está no inferior não aspira a vir ao nosso? Quem está no nosso não aspira transformar este, e quem sabe um dia podemos chegar a mundos superiores? Mesmo estando no primário, colegial ou faculdade, a regra é a mesma. Temos que passar por um aprendizado para passar de fases. As regras não mudam. O que muda é o grau de dificuldade que encontraremos em cada etapa. Para confirmar isso, um espírito protetor nos afirma: as leis universais são as mesmas para toda a criação.
É por isso que elas são assim chamadas, por pertencerem à única divina. Deus é somente um para todas as humanidades. No entanto, essas mesmas leis se expressam em cada mundo, de acordo com a sua evolução espiritual. E os que ali vivem compreendem essas leis com a capacidade desenvolvida que possuem. Isso é a justiça ou amor, que faz o Senhor conhecido por todos os seres. E no livro dos Espíritos, deixa essa bem transparente. A razão está a dizer que devem ser apropriados à natureza de cada mundo e adequados ao grau de progresso dos seres que os habitam. Não deixa a menor dúvida, né? E isso aí também é a evolução dos tempos. Se nós voltarmos e imaginarmos lá quando habitamos este planeta na época das cavernas, né? Que descobrimos o fogo, que aprendemos a nos esconder, nos abrigar, aprendemos a caçar e fomos evoluindo até chegar hoje. Estamos aqui falando por um aparelho, né? Cada um em sua casa, no conforto do seu lar, assistindo a isso aqui. Isso é evolução. Então, cada etapa houve a sua dificuldade, houve o seu aprendizado. Quanto mais evoluirmos, menores serão as dificuldades para entendermos as leis, como funcionam. Terão as suas peculiaridades, mas já estamos transpondo as dificuldades desde lá de trás, quando começamos a habitar este planeta. Isso acontece em todos os mundos, mesmo os mundos superiores. Cada qual tem a sua lei, tá? Cada qual tem a sua compreensão e vai evoluindo, né? Como nós estávamos num mundo superior, aprontamos tanto que viemos para cá, não é verdade? E temos irmãos em outros mundos inferiores que aspiram chegar para cá. É a lei, é o progresso em tudo. Essa roda ela não para, é dinâmica, é o tempo todo girando, até todo mundo entender. Todos nós temos a obrigação de sermos felizes, porque Deus nos criou assim, para sermos felizes. E por isso temos que passar por todas essas etapas, para entendê-la, para dar valor à felicidade, quando a encontrarmos realmente. Vamos lá, dando a sequência? O parágrafo abaixo é muito interessante. As leis são imutáveis e as mesmas para todos os mundos. As mudanças que por vezes verificamos estão na qualidade espiritual de cada um, no crescimento espiritual, no desenvolvimento e na elevação moral de cada ser que habita este mundo. Vamos para um exemplo mais simples. Para que possamos entender mais facilmente, Deus deixou na terra todo o material para o conforto das criaturas, sem nada a faltar. No entanto, somente é dado aos seres desfrutar deste conforto através do uso da inteligência. Aqui fica desde a descoberta de como produzir o fogo até as condições de habitar outros planetas, ou seja, tudo está à nossa disposição para evolução material e espiritual, mas depende de cada ser. Uns entendem e chegam à evolução mais rápido que os outros, mas sempre, nem antes nem depois, sempre na hora certa. Me deparei com esta pergunta: se as levais são as mesmas, então por que a lei... Perdão, que ainda estou com um pouco de tosse, alguns resquícios aí do Covid, e dá uma secada na garganta e a gente se perde aqui. Se as leis são as mesmas, então por que a lei não é a mesma para os animais, para os pássaros, enfim, para todos os seres? Respostas: elas são as mesmas, porém atinge cada lugar e cada ser vivente de acordo com a sua posição na escala de evolução espiritual. E isso se opera para o despertamento das qualidades que todos temos. Tudo age com sabedoria divina. Chegará o tempo onde veremos e entenderemos definitivamente e sem dúvidas de nossa parte, não a evolução da lei de Deus, pois ela é imutável, mas o crescimento de todas as coisas e de todos os seres, encarnados e desencarnados. E quem sabe apenas precisaremos das leis divinas. Será possível? Fica aí para cada um de nós respondermos, né?
Sabedoria sempre de Miramês nos fala: ninguém se encontra desamparado. Observemos o sol, ele despeja seus raios de vida para todos os seres e todas as coisas, e ainda para outros mundos, cujo tipo e modo de vida escapam ao conhecimento dos homens. Entretanto, esse sol não é sentido do mesmo modo para todas as criaturas, e não surte o mesmo efeito, apesar da igualdade de modo com que se distribui. Tornamos a dizer, é a justiça divina, operando pelo processo do amor. Bem bacana, né? Acredito que um dia, lei natural e universal... Volta. Vamos rebobinar a fita aqui. Quem tem DVD vai saber o que eu estou falando. Não, videocassete, DVD já é mais evoluído. Agora eu errei, é videocassete. Acredito que uma lei natural e universal é a reencarnação. Ela deve fazer parte de todos os mundos, mas ela não apresenta para cada um de nós, para cada um de nós de uma forma diferente, pois cada qual somos um mundo ou um universo pessoal. A lei é a mesma, mas opera de forma diferente para cada indivíduo, e certamente com diferença entre os vários mundos. Como sempre, as leis de Deus são eternas e imutáveis, como o próprio Deus. O comentário agora abaixo é de um autor desconhecido e tem o seu final bem interessante. Vamos lá. Começa assim: pois, pela lei do progresso e do trabalho, cada mundo alcançou ou alcançará um grau de evolução. Portanto, as leis divinas, embora sejam proporcionais ao grau de adiantamento dos seres, são únicas, imutáveis e eternas. Este trecho, antes mesmo do adiantamento dos seres, ela já existia, pois ela é Deus. Deus é único, e toda a criação que é a diversidade. Não é? É bem interessante, né? O Deus é único. A diferença está na sua criação. Cada um de nós somos um mundo individual, somos um pequeno universo. Tá? Bom, com isso, meus amigos, nós encerramos esse primeiro item, caracteres da lei natural, né? A primeira subdivisão da lei divina ou natural. Agora com vocês na próxima semana, se não tivermos nenhuma intercorrência entre nós, nenhuma falha técnica entre nós. Hoje é dia 2, dia 9, 16. Dia 9 deve ser o Nando, 16 o nosso Gino. E eu volto com vocês no dia 23, dando a sequência, aqui agora começando com o conhecimento da lei natural. Como sempre, meus amigos, foi um prazer inenarrável estar na presença de todos vocês, de receber cada um de vocês em meu lar. Agradeço eternamente esta oportunidade de adentrar aos seus lares. Ainda estamos de forma bem... como poderia dizer, né? Estamos bem devagarinho ainda, retomando as nossas atividades presenciais na nossa casa. Mas vale a pena deixar como lembrete, nós temos o Evangelho no Lar online, estamos tendo também o presencial, uma quantidade reduzida de pessoas ou famílias, e aqueles que sentirem necessidade, conversem com a nossa Nildes, que ela encaminhará para a nossa Magneide, e aí tem uma listinha, e aí estamos recebendo e fazendo o Evangelho no Lar de forma presencial na nossa casa. Em alguns casos também estamos às quartas-feiras fazendo uma desobsessão, ela é mais fechada com os trabalhadores, aqueles que sentem necessidade, conversem também com a Nildes, vão passar o seu nome e lá nós fazemos os trabalhos. E às quintas-feiras, online, temos o nosso trabalho de saúde. E os demais dias preenchidos com estudo, as nossas radionovelas e no domingo aquele maravilhoso passe energético para iniciarmos muito bem a nossa semana e também a nossa radionovela, né? Meus amigos, deixo a cada um de vocês um grande abraço, um beijo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e a semana que vem com o nosso companheiro Gino. Não, a semana que vem com o nosso companheiro Nando e depois o Gino. Tchau, fiquem com Deus.